Queridos, você já foi confrontado no seu pecado, naquilo que você fez que não agradou a Deus, ou naquilo que você esteja fazendo que não esteja agradando ao Senhor? Você já foi confrontado e você aceitou ser confrontado diante do Senhor, da palavra de Deus? Então nós vamos ver aqui no Salmo 51, nós temos aí no Salmo 51 palavras de um homem que não só reconheceu e confessou o seu pecado, mas ele também o abandonou. E ele foi confrontado. E ao ser confrontado, ele se volta para o Senhor novamente. No Salmo 51, tem aqui as palavras do rei Davi. E ele vai dizer assim a partir do versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade. No íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Meu querido, Salmo 51 é um salmo onde o rei Davi ali confessa e mostra ali arrependimento pelo pecado que ele havia cometido. Ele havia cometido um adultério, né? Muitos já sabem, com Batseba. E depois do adultério ele planeja a morte do marido de Batseba, que era o soldado Urias. E tudo isso aí você vai ver em 2 Samuel, capítulo 11. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É o que vai ser declarado aí nas Escrituras, né, na palavra de Deus, pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Em Atos 13, versículo 21 e 22, vai dizer assim: Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O próprio Deus, ele vai dizer isso, em Atos 13, 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, meu irmão. E nós sabemos que o desejo de Deus é que muitos Davis se levantem nessa geração, meu querido. Muitos. Homens e mulheres verdadeiramente segundo o coração de Deus, com o desejo ardente dentro de si de estarem fazendo ali a sua vontade. Que o seu desejo não seja de realizar as suas próprias vontades. Que o seu desejo não seja de estar querendo que Deus realize os seus caprichos. Que Deus realize aquilo que você quer para a sua vida. Que o seu desejo não seja para que Deus esteja aí realizando totalmente as suas vontades, mas que o seu desejo seja de você realizar a vontade de Deus. De você ser o propósito de Deus na vida de outras pessoas. O que Deus quer de você. Então, quando Jesus nos chama para segui-lo, você vai ver que essa é a primeira condição que Jesus nos pede. Ele vai dizer lá em
Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, essa é a primeira coisa que Jesus nos pede quando nós resolvemos seguir a Jesus. Apesar de Davi ali ter cometido pecados, meu irmão, com certeza ele viveu uma vida de renúncias, que é o que Jesus está pedindo a cada um de nós que queremos segui-lo. Renuncie cada um a si mesmo. E eu creio que Davi, para ser considerado e chamado por Deus homem segundo o meu coração, era porque Davi era um homem que fazia mais renúncias do que estava ali tentando satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E nós sabemos que o crente ou o cristão que vive para satisfazer mais os seus desejos, satisfazer mais as suas vontades, ele não vai estar vivenciando uma vida que agrade a Deus. E a consequência disso é você viver uma vida sem muitas bênçãos do Senhor. Não tem como ter uma vida sem as bênçãos de Deus, meu irmão. A vida já é difícil, muitas vezes, com Deus. Imagine sem Deus, sem as bênçãos do Senhor. Mas como é que você quer as bênçãos do Senhor se você não vive mais para Ele, e sim mais para você? Você está sempre em busca de realizar os seus desejos, de que seja feita sempre a sua vontade. Mas nós vemos nas Escrituras que o próprio Jesus dizendo que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, vida cristã é uma vida de renúncias. E quem está do lado de lá, que não entregou ainda a sua vida para Jesus, acha que nós somos tristes, porque nós renunciamos a tudo que esse mundo oferece, prazeroso para a carne. Eles acham que nós vivemos tristes. E nós que já até vivemos esse lado de lá e hoje estamos cá, nós sabemos que triste é aqueles que estão do lado de lá. Porque eles não têm uma vida realmente feliz. Ele tem momentos de felicidade, momentos de alegria. Mas não é uma constância. Quando você está em um mundo onde há trevas, você vai viver mais triste, mais deprimido do que feliz e contente com a vida. Mas quando você tem Jesus, que é a luz do mundo, é a luz do homem, Ele é a vida. E quando nós temos Ele dentro de nós, através do Espírito Santo, aí sim você se completa. Aí você se sente feliz apesar dos problemas. Não é que não vamos passar por problemas, por tribulações, por aflições, vamos. Mas vão ser passageiros. E mesmo que demore, você está feliz no Senhor, porque Ele está lhe preenchendo. Você não precisa das coisas desse mundo para preencher aquilo que está vazio dentro de você. Porque esse vazio que está dentro de você, só um pode preencher, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito Santo que foi retirado lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. E ficou o vazio. Mas Jesus veio e fez esse sacrifício de morrer por cada um de nós, por mim, por você, para nos dar de volta o Espírito Santo de Deus. E só tem o Espírito Santo aquele que entrega a sua vida para Jesus e se compromete com Ele, vivendo uma vida de renúncias. Não tem como dizer que é um cristão se você não faz renúncias. Você pode até ter a vontade, o desejo de ser um cristão. Mas se você não faz renúncias, você não tem como ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Não estou dizendo que o cristão autêntico e verdadeiro, ele não vai pecar. Ele vai cometer pecados. Mas ele vai logo se arrepender e voltar para a comunhão com o Senhor novamente. E se você não faz renúncia é porque você está aí mais preocupado em satisfazer os seus próprios desejos, em satisfazer as suas próprias vontades. E o cristão que vive para satisfazer mais os seus desejos e mais as suas próprias vontades, ele não vai estar conseguindo agradar a Deus. Interessante que lá em João 8:29, e eu sempre falo esse versículo aqui, Jesus diz: aquele que me enviou
Ele está sempre comigo e nunca me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Deus estava sempre com Jesus e nunca o deixava só por uma razão. Porque Jesus estava ali fazendo sempre o que lhe agradava. O próprio Jesus disse isso. Se você quiser questionar o que está escrito, é em João 8, versículo 29. Então, se nós queremos as bênçãos do Senhor, nós devemos estar também vivendo uma vida agradando a Deus, fazendo renúncias. E nós sabemos que, infelizmente, estamos aí em uma geração que a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos, estão mais querendo serem servidos do que servir. Querem mais ter os seus desejos, as suas vontades realizadas do que realizarem a vontade e o propósito de Deus em suas vidas. O próprio Jesus vai dizer em Marcos 10:45: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabemos que muitos cristãos eles estão mais querendo ser servidos por Deus do que servir o próprio Deus. Só pede. As orações é mais de pedir do que se dispor ao propósito de Deus. As orações é mais em volta disso. Às vezes nem agradecem direito. Nós devemos sempre agradecer e sempre nos disponibilizarmos para fazer a obra de Deus. As coisas materiais, queridos, quando nós nos dispomos em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, você não precisa nem estar, muitas vezes, orando, pedindo carro, moto, bicicleta, casa, coisas materiais. Porque essas coisas acontecem de forma automática no momento em que você está servindo a Deus, você está caindo no agrado de Deus, Deus está se agradando da sua vida, essas bênçãos acontecem naturalmente. Deus vai abençoando sua vida de tal forma que aquilo que está desejoso no seu coração de ter sua casa própria, de ter seu veículo, desde que esteja também alinhado com a vontade de Deus, Deus vai abençoando e as coisas vão acontecendo. Você não tem que se preocupar em fazer campanhas de oração para adquirir algo. Você tem que se preocupar em estar andando na presença de Deus. Quando você anda na presença de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Você não precisa estar aí pedindo isso ou aquilo de coisas materiais. Claro que diante das suas necessidades, diante de uma enfermidade, diante de um problema, diante de uma situação difícil que você está passando, claro que você tem que confiar em Deus e orar, entregar nas mãos dele e pedir que ele o resolva para você. Mas falando de coisas materiais, até com relação ao comer, beber e se vestir, Jesus vai dizer lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, que não devemos nos preocupar com isto, andar inquietos, ansiosos, né? No versículo 33 de Mateus, capítulo 6, ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: não percam tempo pedindo o que comer, o que beber e o que se vestir. Não percam tempo ansiosos e inquietos com essas coisas. Basta buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33, Jesus diz isso aí. Então se preocupe, meu irmão, em ter uma vida de renúncia. Como é que você quer ser um cristão, um servo de Deus, se você não faz renúncias? Se você não renuncia àquilo que não está agradando a Deus? Então, como eu disse, muitos cristãos estão querendo mais serem servidos por Deus do que servir ao próprio Deus. E assim vai levando uma vida de cristão, uma vida cristã de conveniências. Vez ou outra fazem a vontade de Deus,
mas na maioria das vezes são os seus desejos, as suas vontades que vão prevalecer. Fazem ali para tapear um pouco, achando que está enganando a Deus, mas não está. Mas vivem mais para realizar os seus desejos, suas vontades. Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de crente você tem sido na sua vida, meu irmão? Aquele cristão que vive mais para agradar a Deus ou que vive mais para agradar a você mesmo? E eu espero que Deus nos confronte sempre com isto, quando estivermos vivendo de forma contrária à vontade dele. Deus confrontou a Davi ali no seu pecado. Deus confrontou. Deus usou um homem para fazer isso, que foi o profeta Natã. Deus pode usar também homens, pode usar mulheres, ou até mesmo uma situação para nos confrontar nos nossos pecados. Você pode ser confrontado por alguém. Você pode ser confrontado no seu pecado por uma situação. Mas Deus também nos confronta de forma direta através do seu Espírito Santo. Através do Espírito, Deus está confrontando a muitos. É pena que muitos não estão dando ouvido à voz do Espírito. O próprio Jesus disse lá em João 16, versículo 7 em diante, ele disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Ele está sendo príncipe aqui neste mundo, porque muitas pessoas ainda dão esse mérito para ele, de fazerem dele príncipe de suas vidas. Aqui nesse mundo ele está sendo príncipe, mas no mundo vindouro, no reino de Deus, ele já está, ele não vai ser condenado, ele já está, ele é um condenado. Ele é príncipe aqui, na vida de muita gente. Eu espero que não seja na sua. Porque no reino de Deus, esse que é príncipe aqui hoje, ele está condenado. E aqueles que fizeram dele seu príncipe vão estar condenados também, juntamente com ele. Mas que você não seja nenhum desses. Então, querido, não permita que você seja um desses aí, condenado junto com o príncipe desse mundo. Um mundo que jaz em trevas, né? Permita-se ser confrontado por Deus quando você cometer algum pecado. Porque tem muitos que não permitem, não. Endurecem os seus corações. Coração duro. Coração ali que a palavra não entra, não surte efeito. Então permita-se sempre ser confrontado por Deus, meu irmão. Diante de um erro, diante de uma falha, diante de um pecado. Sabe por quê? Porque Deus só confronta, Deus só repreende e até mesmo castiga somente aqueles que Ele ama. Deus confronta, repreende e castiga aquele que Ele ama. Então permita-se sempre ser confrontado por Deus, quando você estiver diante de um erro, de um pecado. Apocalipse 3,19 vai dizer isso aí. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só, eu repreendo e castigo. Tem versão que diz eu repreendo e disciplino. A mesma coisa. A todos aqueles que amam. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. E aí você pode estar até se perguntando aí, mas Deus não ama a todos? Deus ama somente a alguns? Não, querido, Deus ama a todos. Deus ama a todos. E prova disso é o que está escrito lá em João 3,16. Lá em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora tem uma coisa, Deus só repreende e castiga aquele que se tornou filho, aquele que se tornou filho dele através de Jesus. Os que ainda não se tornaram filho,
e ainda estão no mundo, o que é que Deus faz? Deus envia o seu Espírito, o Espírito Santo, para tentá-los convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Se eles se permitirem ser convencidos pelo Espírito Santo dos seus pecados, da justiça e do juízo, eles vão se tornar filhos. E quando errarem, Deus vai repreender, Deus vai castigar. Porque na esfera humana, não é assim? Quando nossos filhos erram, nós os repreendemos, nós até os castigamos, nós aplicamos disciplinas a eles porque nós o amamos. Nós queremos corrigi-los para que eles não se deem mal na vida. E Deus é a mesma coisa, meu irmão. Quando Deus estiver te repreendendo, te castigando, e toda repreensão e todo castigo vai doer. É algo que vai fazer você sofrer. E se Deus está permitindo isto, é porque Deus pode estar te repreendendo, te castigando. E se Deus está repreendendo e castigando, é porque Ele quer te chamar para perto. Não fique com raiva, não fique irado, porque Deus está permitindo isso. Se Deus está permitindo, é porque Deus está te chamando para perto. Porque você está indo por um caminho que aos seus olhos parecem ser bons, mas ao final é caminho de morte. Tá certo? Interessante que a forma como Natan vai confrontar Davi, ali com seu pecado, vai ser de uma forma que muitos talvez não usariam. Forma meio inusitada, né? A forma como Natan confronta Davi no seu pecado. Você observa que o profeta ele não chega ali logo acusando o rei, né? Que foi isso que você fez? Você está errado. Você como rei, você não poderia ter feito isto. Por que você foi fazer isso? Não. Natan simplesmente se aproxima do rei e conta ali uma história. Usa de uma situação ali. Ele vai contar a história de um homem rico, um homem pobre. E vai dizer que o rico ali tinha ovelhas e gados em grande número, em abundância, né? O homem rico. Mas o pobre não tinha nada. Apenas uma cordeirinha que ele criava em sua casa junto com seus filhos. Essa cordeirinha comia e bebia juntamente com seus filhos e dormia em seus braços, a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha, como se fosse uma filha. E aí, vindo viajantes, né, à casa do homem rico, o que é que o homem rico vai fazer? Ele não vai tomar das suas ovelhas e do seu gado para servir a janta e dar o que comer àqueles viajantes. Mas ele vai mandar lá tomar a cordeirinha daquele homem pobre e vai preparar aquela cordeirinha para aqueles visitantes comerem. E ele conta essa história para o rei Davi. E aí vai dizer que o furor de Davi ele vai se acender, né, contra aquele homem. E Davi vai dizer, olha, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso ele deve ser morto. Olha ele dando a sentença para ele mesmo. O homem que fez isso, ele deve ser morto. E pela cordeirinha vai restituir 4 vezes mais, porque tal coisa, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Rapaz, olha a sentença que dá. Isso aí está em 2 Samuel, capítulo 12, viu? A partir do versículo 1, 2 Samuel 12, 1. E quando Davi diz isso, aí Natan vai e diz para Davi, tu és este homem, Davi. E assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. E aí o profeta Natan começa a dizer a ele, olha, tudo eu te dei, não te privei de nada. Todas as mulheres do reino eram tuas. Poderia pegar quantas quisessem, as mais belas, as mais bonitas, desde que elas não fossem comprometidas, casadas. Mas aí, você tinha tudo nas suas mãos e você vai olhar para aquela cordeirinha que pertencia a um homem que era casada e que não era permitido você pegar. Ele olhou para a mulher de um homem casado, uma mulher casada, Batseba. E quando Natan conta essa história, Davi cai na real. Davi se arrepende ali profundamente, meu irmão. Profundamente. Esse Salmo 51, você vê aí Davi profundamente arrependido. No versículo 10 do Salmo 51, ele vai dizer, cria em mim, ó Senhor, um coração puro e um espírito reto, um espírito inabalável.
ele se arrepende de verdade, meu irmão. Diferente de muitos arrependimentos que às vezes a gente vê por aí, né? Agora, interessante que Deus vai usar ali um homem, meu irmão. Usou um homem para confrontar Davi no seu pecado. E esse homem, ele vai se utilizar de uma situação. Ele vai contar uma história para confrontar o rei. Olha só. Natã teve sabedoria. Deus confiou a Natã esse confronto a Davi. E Natã não decepcionou a Deus. Natã buscou sabedoria no Senhor. Ele não chegou acusando, apontando o dedo. Deus pode estar querendo te usar para confrontar alguém no seu pecado. E eu espero, querido, que assim como Natã usou de sabedoria, você também use de sabedoria. Se você não tem, peça a Deus, porque lá em Tiago 1, capítulo 1, vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus dá sabedoria. Busque em Deus. Porque Deus pode estar confiando a você esse confronto. Deus pode estar te dando a visão. Deus pode estar te mostrando o pecado daquele irmão ou daquela irmã. E observe que, assim como Natã não chegou ali acusando o rei e atirando a primeira pedra, Deus não quer que você chegue também fazendo isso. Se você não está sabendo como e não está tendo sabedoria, peça a Deus. Ou então chegue para o seu líder, o seu pastor, fale com ele. Ele vai saber, talvez não, com toda certeza, muitos deles, né, vão saber lidar melhor com a situação. Participe. Ao invés de você chegar acusando a pessoa, atirando a primeira pedra, ou então sair espalhando por toda a cidade o que aquele irmão ou aquela irmã está fazendo, faça isso não. Natã não fez isso em momento algum. Natã não saiu dizendo para A e B o que Davi tinha feito, o que deixou de fazer. Natã não chegou acusando e atirando a primeira pedra em Davi. Ele queria o bem de Davi. E ele usou de uma forma que fizesse Davi refletir profundamente em uma situação em que houve uma tremenda injustiça do homem pobre e o homem rico. E quando ele reflete e ele medita naquela situação da história que Natã estava contando, não tinha outro, meu irmão. Não tinha quem não se indignasse com aquele homem rico que tinha tanto em suas mãos e foi buscar do homem pobre que só tinha uma cordeirinha. Ele se indignou. Só que Natã estampou em sua face: esse homem é você, meu irmão. Esse homem é você, Davi. Que Deus te dê sabedoria também, meu irmão. Não podemos passar a mão, é verdade, pela cabeça daquele que está em pecado. Jamais. Mas antes de julgar e achar que o irmão não pode mais até fazer parte da igreja, antes de você tomar essa decisão e julgar, estenda a sua mão para ajudá-lo. Que devemos fazer o julgamento, sim, é bíblico, é mandamento até de Jesus. Julgar. Tem tanta gente que tem pavor dessa palavra, prega contra essa palavra, que não podemos julgar. Não, Jesus disse: olha, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Palavras de Jesus. Você não pode julgar pela aparência. Mas Jesus diz: quando vocês forem julgar, não julguem pela aparência, mas julguem pela reta justiça. Então ele está dizendo que pode julgar sim. Ele está até mandando julgar pela reta justiça. Qual é a reta justiça? É a palavra de Deus. Tem uma outra passagem que ele vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. A gente tem que ver cada contexto, porque fora de contexto a gente vai achar que Jesus está sendo contraditório, está entrando em contradição, e não está, tá? Quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados, é porque aquele irmão que julga a salvação do outro, ele já está perdido. Ali não tem mais jeito. É nesse sentido aí que eu vejo Jesus dizer que não devemos julgar. Agora, julgar os atos e as ações dos irmãos e das irmãs que estão andando de forma indecorosa, no pecado, estando na igreja, isso aí Jesus manda julgar. Jesus até diz lá em Mateus 18, se o irmão estiver em pecado, você ir até ele. Se ele não te ouvir, leva mais uma ou duas testemunhas. Se ainda assim ele não ouvir,
apresenta ele para a igreja. E se ele não quiser dar ouvido à igreja, aí você deve excluí-lo da igreja. Considerá-lo como publicano e gentil. Gentil e publicano naqueles dias eram os que não faziam parte da igreja. Jesus manda julgar os atos, né? Você vai ver lá também em 1 Coríntios 5, Paulo também dando uma bronca nos líderes da igreja, porque havia um jovem que estava possuindo a mulher do próprio pai, a sua madrasta. E os líderes daquela igreja estavam passando a mão pela cabeça. Não queria julgar. Era só a graça de Deus. Para eles, acho que não existia um julgamento. E Paulo dá uma bronca para que julgasse e afastasse, né, do meio dos irmãos aquele que estivesse praticando tamanho pecado. Então assim, mas antes disso, Jesus manda você ir conversar, levar pessoas, trazer para a igreja, todo um cuidado, porque o objetivo é restaurar, o objetivo é trazer aquela pessoa para Cristo novamente, para a comunhão de Deus. O objetivo é esse. Se de tudo a pessoa disser não, eu não largo e não abro mão do pecado, aí é outra história. Aí a gente tem que fazer o afastamento do corpo de Cristo dessa pessoa. O corpo de Cristo é a igreja, tá? Mas se você está tendo essa visão e Deus está lhe dando de algum irmão, uma irmã que esteja entrando nessa vida aí de pecado, desagradando a Deus, peça sabedoria a Deus, Ele vai te dar. E você vai usar de sabedoria como Natã usou diante de Davi. Se você não tiver essa sabedoria, não está querendo muito se envolver, vá ao líder da igreja, vá ao pastor, fale com ele, mas não fique atirando a primeira pedra, nem difamando a pessoa, dizendo para A e B o que está acontecendo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, porque ela é que nos conduz para a vida eterna. É ela que nos dá a verdadeira sabedoria. É ela que nos orienta. É ela que faz com que nós tenhamos discernimento entre aquilo que devemos e o que não devemos fazer. Senhor, te pedimos por todos aqueles que nesse momento direcionam a Ti um pedido, uma oração, que o Senhor possa estar atendendo a cada um nas suas necessidades, nos seus clamores, que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, assim como temos perdoado também quem tenha nos ofendido. Nos dê uma semana debaixo da Tua graça, Tua proteção, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.